todos aqui presentes no Grupo Espírita da Prece, de Lavras, nosso boa noite àqueles que venham a ouvir posteriormente esta palestra, uma vez que fica gravada e é colocada nas páginas do GEP, nossas cordiais saudações em Cristo Jesus, e que Ele, o nosso Divino Mestre, possa nos inspirar, abrir nossa mente, nosso entendimento, a sua mensagem de amor que hoje vamos estudar aqui. O tema sugerido da casa para nossa reflexão é a celebração do lava-pés. É uma passagem que está citada no Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 17. Então, para aqueles que queiram posteriormente, e é muito importante isso, atendendo ao recado do próprio evangelista João para nós, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Cristo também disse: buscais e achareis, nos incitando a buscar o aprendizado, o crescimento. Kardec nos deixa o recado: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, atendendo ao convite de todos esses mentores, aqueles que queiram depois relembrar ou até posteriormente buscarem novamente a palestra para mais esclarecimento, sugerirem para outros. Há várias palestras gravadas no site da casa, então a busca do aprendizado é sempre importante para nós. Está no Evangelista João, repetindo, capítulo 13, versículos de 1 a 17. Eu vou pedir licença para estar lendo, seguindo aqui pela Bíblia. Essa que eu trouxe aqui, Bíblia Sagrada, é uma tradução da CNBB. Há várias traduções da Bíblia, e às vezes de uma edição para outra pode haver alguma mudança pequena, algumas palavras, e até mesmo de um evangelista para outro que narra algum tema. Nós sentimos às vezes algumas mudanças, mas no contexto geral, o fundo moral de ensino de Jesus para nós prevalece. E a doutrina espírita tem essa característica de trazer para nós os ensinos do Mestre à luz da doutrina espírita, à luz do ensino redivivo de Jesus. Bem, o lava-pés. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então nós já vimos aqui que Jesus, mesmo antes do instante da sua morte, do seu julgamento, etc e tal, ele já, como profeta que é, ele já sabia de antemão. E sabia também porque ele mesmo disse: o Pai e eu somos um, mostrando a comunhão de pensamento, de intenções entre Jesus e Deus. Algumas religiões até interpretam, quando ele diz o Pai e eu somos um, como se ele estivesse dizendo que também era Deus. Na doutrina espírita nós temos essa distinção: Jesus é o Filho, o Mestre, como um irmão mais velho nosso, de mais conhecimento e mais elevação espiritual, que veio nos trazer o ensinamento. E quando ele diz o Pai e eu somos um, ele está relatando exatamente a comunhão espiritual de intenções tamanha que é entre Jesus, o Filho, e Deus. Então ele já sabia de antemão o que iria acontecer. Foi durante a ceia, o diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Vamos interromper um pouco a leitura para fazer uma interpretação, então eu vou pedir licença para repetir. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para trair Jesus. Olha a profundidade dessa exclamação que o evangelista, dessa afirmação, que o evangelista João coloca. Que o diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes.
E eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós aqui, inclusive para nós que estamos aqui para aprendermos juntos. Cremos que o diabo de fato existe como um ser vivo, um ser real? Ou seria uma lenda, um mito, uma citação? Algo como uma figura criada ou mistificada para nos induzir medo por nossos erros. Aí vem aquela figura do inferno, de fogo eterno, etc. Tal. Nós cremos que o diabo existe. A doutrina espírita nos ensina e nos pede para analisar tudo à luz da razão, da fé raciocinada. O que é isso? Fé com o uso da razão. Conforme diz Kardec, fé raciocinada é aquela capaz de encarar a razão, a ciência, a lógica, o estudo, o ensino, face a face, em qualquer época da humanidade. Então, vamos fazer à luz dessa razão alguns questionamentos. Se o diabo existe, de fato, como um ser vivo, cuja função, inclusive, nós tivemos a curiosidade de ver a tradução. Diabo vem, em termos principalmente de religião, do latim diabolos, que foi buscado pela igreja tomada do grego diabolos, que quer dizer o que dá temor, o que desune, ou caluniador. Essa seria a tradução do que é diabo, certo? Às vezes é costume também de se dizer Satanás, embora pareça que sejam figuras ou seres, nós vamos analisar isso, diferentes. Nós vamos ver que na sequência aqui, no próximo texto, não nesse que estamos vendo hoje, o próprio João já coloca: Satanás havia entrado em Judas. Às vezes a gente ouve no Espiritismo, por exemplo, incorporação do Espírito no médium. Perdão. Então, o que nós aprendemos? Um Espírito, de fato, ele não incorpora no médium, ou seja, incorporar já seria como ele tomar o nosso corpo e agir através dele. Então, na verdade, o que acontece? Um acoplamento da mente do espírito à mente do médium ou daquele que ele quer influenciar, e assim ele consegue transmitir as suas ideias, os seus pensamentos, que na maioria das vezes, em estando vigilantes, captamos como sendo nossos pensamentos. É comum às vezes ouvirmos de alguém que cometeu um crime bárbaro, por exemplo, assassinou alguém a sangue frio, ou até chega a esquartejar o corpo, outras coisas mais, e ele fala assim: eu via uma voz que me dizia, mata, mata, mata. Então, ou seja, o espírito acopla, como que acopla, liga a sua mente à nossa mente e nos induz a fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Agora, mediante essa explicação, a gente já consegue entender quando fala: o diabo já tinha seduzido a Judas para trair Jesus. Ele foi incitando a mente de Judas a fazer isso e seduziu ou induiu Judas a fazer esse ato. Então, tradução de Satanás: o que arma ciladas, mais ou menos a mesma coisa de diabo, certo? E às vezes também a gente encontra a fala demônio. Demônio, traduzido vindo da língua grega, daimon. Daimon quer dizer espírito, independente se um espírito bom, ligado ao bem, ou se um espírito ainda inferior. Na doutrina espírita nós aprendemos a não dizer espírito mau, embora às vezes use mais figuras de linguagem. Por quê? Porque nós aprendemos no Espiritismo que todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, estamos na escola do aprendizado e do crescimento espiritual. E amanhã seremos anjos, arcanjos ou espíritos puros, que é a linguagem que nós utilizamos. Nós podemos buscar, por exemplo, na questão 540 do Livro dos Espíritos, mais ou menos do meio dela em diante, que é uma questão grande, fala assim: do átomo ao arcanjo, tudo vibra em si
sintonia no universo. Olha que afirmação importantíssima. Do átomo, matéria, antes acreditava-se ser a matéria menor possível, hoje já sabemos que não, ao arcanjo, arcanjo, uma classificação do espírito mais evoluído, tudo vibra em sintonia no universo, porque também o anjo ou o arcanjo já foi átomo, ou seja, todos nós passamos por essa escala de evolução espiritual. Mediante esse esclarecimento, nós podemos partir para uma outra coisa, que algumas religiões pregam ser o anjo, um espírito já criado por Deus puro para servir. E Satanás, ou algumas versões do Lúcifer, príncipe da luz, seria um anjo que se revoltara contra Deus e se tornara demônio ou um espírito mau. Agora vamos questionar também a luz da razão. Mesmo que criado por Deus, já puro para servir, para ser anjo, arcanjo ou espírito puro, ele é só amor. Ele não tem mais sentimento inferior de maldade, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Portanto, não iria querer ser Deus e se revoltar contra Deus, porque para ele tudo é amor. Então, mediante esse esclarecimento, nós já podemos derrubar por terra essa teoria do anjo decaído, que o demônio, o Satanás, seria um anjo decaído. Certo? Agora, vamos pensar que eles tenham vida própria, que sejam ser. Ele teria que ter sido criado por Deus, confere? Porque se o diabo criasse a si mesmo, ou Satanás criasse a si mesmo, ele também tinha o poder de criação, ele também seria Deus. Aí Deus não seria Deus sozinho, haveriam outros deuses. Então, para que o diabo, ou Satanás, ou o demônio exista como um ser real, ele teria sido criado por Deus. Agora vamos à luz também da fé raciocinada, à luz da razão, questionar. Por exemplo, aqui certamente há muitas mães, ou algumas que gostariam de ser mães. Se um de vocês chegasse no consultório do ginecologista, eu estou com um plano de ser mãe, e ele tivesse clarividência, evidência, ou fosse um profeta, e ele dissesse: olha, se você tiver esse filho, ele vai ser assassino, ladrão, um assassino sanguinário, traficante de drogas, de armas, traficante de corpos, vai pegar criancinhas, extirpar para tirar um coração, um rim e vender. Você, candidata a mãe, teria esse filho com aquela certeza plena que ele vai ser tudo isso? Certamente não, correto? Agora Deus, sendo o supremo amor, a suprema bondade, a suprema misericórdia, criaria um ser para que depois ele nos desencaminhasse do caminho do bem, para atazanar, criar empecilhos, que nós vimos aqui caluniar, o que são as traduções desses nomes? Ou seja, tirar os seus filhos, as suas criaturas, e portanto seriam os irmãos teoricamente desse Satanás, do bom caminho? Logicamente que não. E para reforçar esse argumento, nós vamos buscar quais seriam os atributos de Deus, alguns atributos de Deus para que ele seja Deus. Suprema bondade, ele há de ser a suprema bondade, só há bondade em Deus. Nenhum pensamento, nenhuma ação inferior nunca passaria pela mente de Deus. Ele é o supremo amor, tanto que o João, evangelista, nós estamos fazendo análise do seu livro, ele traz uma definição de Deus. Deus é amor. Bom, Deus é amor. Ele seria a suprema justiça. Vamos voltar àquela hipótese dele criar o anjo puro para servi-lo. Se Deus fizesse isso, ele estaria sendo justo conosco, que nos esclarecimentos espíritas somos criados como espíritos simples e ignorantes e vamos, ao longo das nossas existências, pelos nossos esforços no bem, no aprendizado, está lá na Gênesis bíblica, né? Crescer em aprendizado. Livro dos Espíritos, qual a finalidade da reencarnação? Crescimento e aprendizado espiritual. Nós estamos nas diversas existências com essa finalidade e aos poucos vamos evoluindo até nos tornarmos
anjos, arcanjos ou espíritos puros, certo? Deus criando um anjo puro, sem passar por tudo isso que nós estamos passando aqui nesse mundo de expiações e provas, e a nós não, ele estaria sendo justo? Logicamente que não, porque ele favoreceu o anjo e não nos favoreceu com a mesma intensidade. Então Deus, sendo injusto, deixaria de ser Deus. Então nós já vemos que a teoria da criação, que Deus criaria o anjo como espírito puro para servi-lo, também não passa pelos quesitos da fé raciocinada. Agora, quanto mas alguém pode argumentar, mas o próprio Jesus usava essa terminologia de Satanás. Sim. Por exemplo, há uma passagem em que Jesus, fazendo uma predição que ele iria ser o Filho do Homem, há de ser julgado, crucificado, morto, Pedro, sempre com aquele ímpeto, diz: eu não deixarei, Senhor, eu não deixarei que te prenda e tal. Pedro tinha esse ímpeto de às vezes responder sem pensar, como muitas vezes nós fazemos. O que diz Jesus? Afasta-te de mim, Satanás. Será que Jesus está chamando Pedro de Satanás? Então Jesus escolheu Satanás para ser um dos seus discípulos? Logicamente que não. Então a gente vê que é um título utilizado às vezes para significar o mal, ou aquele que está tendioso para o mal, conforme as definições que nós já ouvimos aqui. O que dá temor, o que desune, caluniador. Então a gente está vendo que essas teorias de Satanás, do diabo, etc. e tal, dentro do nosso questionamento e aprendizado espírita, não tem fundamento. Mas aqui foi utilizado o diabo, que é simbolizando a tentação, simbolizando os vícios, né? E hoje isso é tão comum, assim, minha vida é uma coisa dos diabos, sabe para lá diabo. Isso já banalizou tanto na nossa fala, no nosso dia a dia, certo? Mas o que nós estamos buscando contextualizar aqui para entender essa coisa? Quando quando João coloca que Satanás havia incluído Judas, nós estamos vendo que ele, um espírito inferior, com o intuito de prejudicar, aproximou-se de Judas e o intuiu a fazer isso. Agora vamos questionar também uma coisa. Judas foi escolhido por Jesus para ser um de seus discípulos. Será que Jesus, na sua presciência, na sua capacidade de profeta, de tudo saber, não sabia quem era Judas? Claro que sabia. E o aceitou. O que ele está mostrando para nós? Ele acolheu e aceitou Madalena, embora não esteja nos textos básicos da igreja, por motivos diversos. Aqui não dá tempo, vamos questionar. Há até o Evangelho de Madalena, e está praticamente provado que ela foi e é discípula de Jesus como os outros. Ela foi aceita por ele. Isso mostra para nós o quê? Que também a teoria de um inferno, de sofrimento eterno, para aqueles de nós que amamos, não está nos fundamentos do ensino de Jesus. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Há um livro que eu recomendaria quem quiser buscar, chama Estante da Vida, escrito por Chico Xavier, ditado pelo irmão X, que tem uma passagem que se chama O Anjo Solitário. Naquele instante que Jesus estava finalizando, ele morrendo na cruz, vários espíritos, nós sabemos que diversos espíritos trabalhavam em apoio a Jesus na sua tarefa, ele não estava sozinho. Então esses espíritos se aproximaram de Jesus, alguns entoando hinos de louvor, o parabenizando, congratulando-se com ele pela tarefa realizada, abraçando a Jesus, etc. Em apoio. Depois desce, está narrado lá por Humberto de Campos, um anjo solitário aproxima-se de Jesus, cola o seu ouvido aos lábios de Jesus. Ninguém ouve, ninguém sabe o que ele disse. E ele continua descendo. Descendo no sentido simbólico, Jesus em vez de plano espiritual, mas elevado. Aí Humberto de Campos narra. Onde vai aquele anjo? É um anjo socorrista que Jesus requisitara para que fosse socorrer exatamente a Judas, que naquele instante
de desvario, arrependido do ato que fizeram, se suicidaram. Então Jesus envia esse apoio, esse anjo solidário em apoio a Judas Iscariotes. Não é a confirmação de que nenhuma ovelha do rebanho se perderá. E Judas, além de ser uma ovelha do rebanho de Jesus, que todos nós somos, era um dos seus discípulos. É um dos seus discípulos. E Jesus envia um socorro espiritual a ele. Então, o que ele está ensinando para todos nós nessa passagem? Que ele é o bom pastor que ama de fato suas ovelhas. E que quando uma se desgarra, nos dizeres dele mesmo, deixa as outras 99 em segurança, está no redil, no seu recanto, no seu curral, e vai buscar a ovelha perdida. É o que ele faz com Judas. E se ela está ferida, ele a traz no colo, a cura, coloca junto com as outras, convida os amigos para festejar, porque encontrou a ovelha perdida. Aí ele disse: haverá muito mais festa no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos. E não é isso que nós vemos em Jesus acolhendo Madalena, acolhendo o próprio Judas e acolhendo a todos nós. Então esse é o Mestre, Messias, que vem nos trazer o ensinamento, conforme ele disse, caminho, verdade e vida. Não para nos abraçar, pegar e levar para um reino dos céus, ou um mundo espiritual elevado, sem estarmos devidamente preparados. Por isso que lá na parábola do festim de núpcias, depois de convidar várias pessoas, um representa todos nós no dia a dia, foi à sua casa de campo, outro para o seu lazer, onde quer que seja, outro para a sua família, outro para o seu trabalho, e ninguém atendeu o convite para participar das núpcias de Jesus. O que seriam essas núpcias? É exatamente quando nós deixamos de buscar o aprendizado na casa espírita, deixamos de praticar o bem, para ir à busca das aventuras mundanas, como está lá na parábola do filho pródigo, por exemplo. Então ele veio em acolhimento a todos nós. Bem, vamos agora então ao contexto da cerimônia do lava-pés. Também vamos buscar muito do que está nos evangelhos, na Bíblia. Nós temos que contextualizar com o costume da época para que nós possamos entender o contexto. Quando se fala que Jesus lavou os pés dos discípulos, aí quis exemplificar com humildade, tudo bem. Mas, por exemplo, o que é uma ceia? Ceia é um jantar para convidados, pessoas convivas, certo? Que se gostam. Nós não convidamos para uma ceia qualquer pessoa. Nós queremos estar perto daqueles que amamos, com quem nós temos atividade. Jesus quis fazer essa última ceia com os seus discípulos, porque os amava, queria ter como uma despedida que ficasse marcante por todos eles, e ele foi realizar essa ceia. Então, outro contexto, um pouco antes desse episódio, houve aquele da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que ele monta no jumentinho, ele entra, havia muitas pessoas ali, porque estava próximo da Páscoa, muitos acorriam a Jerusalém para participar da Páscoa, e todo aquele pessoal, sabendo que Jesus estava chegando, começou a colocar ramos no seu caminho, abanando, calçando, forrando o chão com os ramos e gritando: Hosana ao Rei, Hosana ao Filho de Deus, Hosana ao Rei de Israel. Então, quer dizer, na mentalidade deles e até dos discípulos, Jesus iria vir restaurar o reino de Israel, um reino terreno. Então fica aquela figura de um trono, normalmente uma cadeira de ouro, um rei assentado, os servos servindo, etc. Esse rei precisa de diversos servidores para trabalhar com ele. Qual era a intenção de Judas quando traiu Jesus? Vender Jesus por 30 moedas de prata? Valorizar mais as moedas que ele ensinou? Dentro de todo aquele contexto, os discípulos já estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus. Quem seria o maior desse reinado de Jesus, que eles entendiam que ia ser aqui mesmo. Qual dos 12? Qual deles seria o maior?
E Jesus já havia captado tudo isso. Então o que ele fez? Nessa cerimônia do lava-pés, ele tira o seu manto. Um manto quase sempre traduz um certo poder de mestre, de uma pessoa de mais poder aquisitivo. Os servos não usavam manto, às vezes andavam até descalços. Ele retira o seu manto, toma de uma toalha, põe na cintura, uma bacia, um jarro, coloca água e começa a lavar os pés dos discípulos. E lava, enxuga, põe de mão. Quando ele chegou de Simão Pedro, Simão disse: tu não vai lavar os meus pés, tu não lavarás os meus pés, mestre. Ele falou: deixa que eu faça. O que eu faço agora não entendereis, mais tarde vós compreendereis. O que Jesus está explicando? Aquele ato de simplesmente lavar os pés dos discípulos, tudo o que isso representava, no momento eles não tinham ainda capacidade espiritual ainda para entender o significado profundo daquilo. E ele ainda diz para Simão Pedro: se eu não lavar seus pés, não terás parte comigo. Será que se Jesus não lavasse os pés de Pedro, ele seria excluído? Não. Essa cerimônia de lavar os pés, na época, era comum. Deserto, muito calor, as pessoas chegavam na nossa casa. Uma visita importante que chegasse na nossa casa, se nós tivéssemos servos que trabalhassem conosco, designava que o servo fosse lavar os pés da visita. É um alívio, aquela água refrescante, lavar os pés, tirar a poeira do caminho, questão de higiene, etc. Se naquela casa que recebia o visitante não houvessem servos, designava-se a bacia com a toalha e a água para que o próprio visitante lavasse seus pés. E havia também no rabinato, entre os rabinos, um costume de os discípulos dos rabinos lavarem seus pés em sinal de gratidão, de humildade, de gratidão pelo ensinamento que eles traziam, de reconhecimento deles como um senhor, uma pessoa de mais conhecimento, como um mestre. Então veja que essa situação de lavar os pés do visitante ou da pessoa que a gente considerava ilustre para nós, estava no contexto da cultura daquele povo de então. Quando Jesus se dispõe a lavar os pés dos discípulos, o que está acontecendo? Vamos pegar no caso dos rabinos. O rabino lá importante, um ou vários dos seus discípulos, vem e lava os seus pés, em reconhecimento porque ele é mestre, ele é uma pessoa de mais conhecimento. Aí Jesus disse para os discípulos: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis a verdade porque eu o sou. Ele reconhece ser mestre e senhor de todos eles e de todos nós. É interessante que há uma outra passagem que um jovem chega para Jesus e o saúda assim: bom mestre. Ele fala: por que me chamas bom? Bom só o Pai que está no céu o é. Ele, Jesus, no sinal de humildade, não aceita o título de bom, mas não refuta o título de mestre. Mestre, aquele que ensina. E nessa hora com os discípulos também ele reconhece o título de mestre e senhor. Então vós me chamais mestre e senhor, e de fato dizeis a verdade, porque eu sou. Mas não está havendo uma inversão da pirâmide? Ao invés do discípulo lavar os pés do mestre, o mestre vai lavar os pés dos discípulos. O que Jesus quis mostrar? Aquele mesmo respeito, gratidão e amor com o mestre, quando lavava o pé do seu rabino, do seu senhor, ele está mostrando para os seus discípulos. Se os convidou para a ceia, para cear juntos, mostrando todo o seu amor e união para com eles. Mas acima de tudo, ele está dando um exemplo de quê? Serviço, servir e de humildade, de não querer ser maior. Exatamente porque já havia captado que os discípulos estavam discutindo entre si quem seria maior no reino dos céus. Então ele quis dar uma lição permanente, porque ficou gravado para todos nós. E ele falou: o que eu faço, vós também deveis fazer entre vós. Será que todos nós deveríamos estar lavando os pés uns dos outros? Não, até porque a cultura hoje é totalmente diferente. Mas devemos sim fazer o exemplo de humildade, porque tudo que Jesus ensinou, ele exemplificou, ele
fez, como quem diz, como quem assina embaixo. O que eu ensino, o que eu digo para vós fazeres, é possível de ser feito e eu estou fazendo. E ele foi tão humilde que disse: tudo o que eu faço vós podeis fazer, e muito mais ainda. Ele disse que nós podemos fazer até mais do que ele fazia. Então esse grande exemplo de união, de amor, de concórdia, porque se ele disse aos discípulos que deveriam uns lavar os pés dos outros, ou seja, respeitá-los, amá-los, cada um no seu valor, na sua personalidade, é o que ele queria. E Kardec traz para nós espíritas, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Porque se nós, espíritas, não somos capazes de amar entre nós, colegas de fé, colegas de doutrina e de frequência na casa espírita, como poderemos amar os de fora? E mais ainda, como poderemos amar os chamados nossos inimigos, que não deveríamos ter, mas ainda os temos? E quando a doutrina espírita traz para nós, né, Kardec pergunta qual a chaga maior que está atrasando a evolução espiritual dessa humanidade de hoje que somos nós, os espíritos respondem para Kardec: orgulho e egoísmo. Quando Jesus faz esse ato de lavar os pés dos discípulos, retirar o seu manto, pegar a toalha, lavar os pés dos discípulos um a um, e depois dizer: fazei-o vós também, ele está dando um grande exemplo de amor, de humildade, de simplicidade. Nada de orgulho, nada de vaidade, nada de egoísmo. E era também uma bruxa fria naquela pretensão dos discípulos em querer saber quem seria o maior no reino dos céus. Aquele dentre vós que quiser ser o maior lá, seja o menor aqui. Ou seja, servir. O que quer dizer servir? Amar, acolher, ajudar, auxiliar. O que quer dizer isso? Compaixão com as misérias alheias, misericórdia, miséria de miséria, não só miséria de falta de dinheiro, de recursos materiais, miséria às vezes de moralidade, de outros auxílios, de carência, de afeto e de tantos outros. Nesse sentido, quando Kardec coloca fora da caridade na salvação, é exatamente porque está condizente com o ensino de Jesus, que a caridade qualquer um de nós pode fazer. Em que consiste a caridade? Com misericórdia, benevolência para com todos, ser bom para com todos. E tudo isso é o que Jesus exemplificou e exemplifica nesse ato do lava-pés. Então nós temos aqui, inclusive no final, quando ele disse: isso que eu fiz, fazei-o vós também, ele dá para nós uma receita de felicidade. E sereis felizes no mundo se o fizerdes. Ou seja, se nós formos humildes, simples, fizermos esse gesto de Jesus de amar e respeitar ao outro, de não ter nenhum sentimento de grandeza, de nos sentirmos acima ou a mais ou superior a ninguém, quer seja por conhecimentos intelectuais, quer seja por moral, quer seja por recursos financeiros, quer seja de beleza física. Quando nós pudermos compreender a profundidade dessa receita de Jesus, conforme ele diz, temos a receita de felicidade. E nós podemos finalizar com uma fala dele, quando ele fala exatamente isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansuetude de coração, humildade de coração. É o que ele demonstrou perante os discípulos e perante todos nós, que isso ficou gravado para a posteridade, para nós. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Receita de felicidade que Jesus nos deixa. Na receita de bolo não vem esse, aquele ingrediente, misture, separe e leve ao forno em tantos graus. A receita de felicidade de Jesus: pureza, simplicidade e humildade de coração. Que sejamos capazes de gestos como esse dele.
Então, tudo que ele nos ensinou, que ficou gravado pelos discípulos, por aqueles que escreveram os ensinamentos que Jesus ensinou e não escreveram, ele vivenciou, exemplificou. Então o exemplo está para nós aí, não só dele, como de tantos outros discípulos e servidores dele, né? A doutrina espírita do Evangelho Espírita, Deus envia constantemente missionários para vos auxiliar a alavancar o desenvolvimento da humanidade, que somos nós. E Deus, na sua profunda inteligência, na sua profunda sapiência, sabedoria, etc. e tal, conforme está lá no livro dos Espíritos, quando fala da finalidade da reencarnação, que é crescimento e aprendizado espiritual, conforme já dissemos, quis Deus que em trabalhando o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual, colaborássemos com Ele na obra da criação. Então, até comentávamos alguns colegas aqui sobre isso. Quando nós estamos, por exemplo, se eu tenho que me preparar um texto desse aqui, eu tenho que estudar, buscar o tema, busco outras palestras, a gente vê comparações, etc e tal. O que está acontecendo? Para atender essa tarefa que a casa nos designa, e Emmanuel diz que a casa espírita é para nós oficina de trabalho, eu estou tendo que buscar mais aprendizado. Muita coisa que às vezes a gente leu nesse evangelho antes e passou despercebida, agora uma palavrinha, uma vírgula muda de lugar de significado e a gente vê por outro lado. Amanhã a gente ouve essa palestra com outro orador, com outro palestrante, num outro enfoque, num outro contexto, dentro do mesmo tema. Então nós estamos atendendo o quê? Buscar eles, buscando aprender para que possamos colocar em prática e nos melhorar. E assim nós colaboramos com a melhoria do mundo, da humanidade, e atendemos requisitos de Deus. Crescei-vos, né? Está lá a Gênesis bíblica. Espíritos amai-vos e instruí-vos, recado de Kardec para nós. Conhecereis a verdade e ela vos libertará desses paradigmas, dessas falsas crenças que nós trazemos em nós, como de demônio, diabo, inferno eterno, etc. Ok? Que Jesus nos abençoe e continue nos iluminando. Nossa gratidão para todos vocês que nos ouvem e que possamos buscar colocar em prática em nossa vida esses ensinamentos que são do Mestre para com todos nós. Gratidão a Deus, a Jesus, a todos aqueles que de uma forma ou de outra têm colaborado para que esse ensino chegue até nós, a quem fundou essa casa, quem tem cuidado até hoje para que ela esteja aberta, nos recebendo, aos nossos mentores que estão aqui nos incluindo, nos inspirando, nos dando os passes, porque em função da pandemia ainda não podemos ter os passes diretos. Todos nós, enquanto aqui no salão, ouvindo a palestra, estamos recebendo e sendo atendidos pela bondade e misericórdia de Jesus, de irmão Dimos, o mentor da casa, e de todos esses servidores. Mais uma vez, a todos eles, nossa gratidão, e a vocês por nos ouvir, nossa gratidão. E assim seja.